Salve, salve, minha queridona, meu queridão, seguindo então para mais um bloco. Esse aqui então é a sequência aquela da matéria do Estadão que eu te trouxe sobre o garimpo nas terras Yanomami. Vamos dar uma olhadinha ali no que ele nos traz. É verdade que o desmatamento causado na Amazônia pelo garimpo é menor do que o provocado pela agropecuária. Porém, não se trata de algo desprezível. Em 2022, os garimpeiros desmataram 3,8 mil quilômetros quadrados no Pará, mais do que a soma das áreas dos municípios de Belém, Rio de Janeiro e São Paulo. Os indígenas, por sua vez, têm sofrido com, entre outras coisas, o envenenamento por mercúrio, a disseminação de doenças trazidas pelo homem branco e os ataques dos garimpeiros. Atualmente, o maior desastre provocado pelo garimpo se apresenta nas terras Yanomamis em Roraima. Postos de saúde destruídos, assassinatos de indígenas, desnutrição grave, malária, crianças expelindo vermes pela boca e a pior taxa de mortalidade infantil do planeta configuram um cenário de tragédia humanitária sem precedentes no passado recente do Brasil. O cataclismo ambiental e humanitário em Roraima tem, infelizmente, colaboração do poder público. O discurso e as inovações do governo Bolsonaro estimularam a invasão do território Yanomami pelos garimpeiros. A terra indígena ocupada pelos invasores em Roraima aumentou 440 hectares em 2020, de 440 hectares em 2020 para 1.500 hectares em 2021. Seguindo aqui, então, o terra Yanomami registra... Então, essa matéria que eu te trouxe foi uma matéria lá de fevereiro de 2023. Agora eu te trago uma matéria de junho de 2024. Terra Yanomami registra queda de 73% do número de alertas de garimpo, diz o governo federal. No primeiro quadrimestre de 2023, foram 378 alertas. Já no mesmo período, em 2024, o sistema identificou 102 alertas. Dados são do Centro Gestor Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia. O desmatamento na Amazônia é até 83% menor em áreas protegidas por indígenas. Então, isso aí vários são os estudos já que nos trazem o que eu te trouxe nessa matéria do UOL, que é exatamente quando a gente pega terras nas quais convivem indígenas, são responsáveis e tudo mais, essas terras, elas são muito mais protegidas, são muito mais preservadas. Porque a cultura indigenista aqui no Brasil é uma cultura realmente que é de manutenção de cultura, beleza? Então, por isso que são protegidas. Então, passado por essa questão indigenista aqui, entramos nas questões ambientais. Então, conforme o teu edital lá, que fala desenvolvimento sustentável e ecologia. Essa matéria que eu vou te chamar a atenção aqui é de quase 10 anos atrás, mas ela é extremamente atual. A partir das outras matérias mais atualizadas, mas olha só o quão importante. Detalhe, é uma matéria que a época trouxe há 10 anos atrás, de uma pesquisa que já vem sendo feita há muito mais tempo e que, claro, a academia externou há 10 anos atrás. Vamos lá, então, nos trechos da matéria que eu te trouxe aqui. O Cerrado perdeu um Rio de Janeiro em 10 anos. Saiba as consequências disto. A devastação do Cerrado, maior do que a da Amazônia, compromete, isso aí falando em 2015, compromete os nossos rios, nossa biodiversidade e piora o aquecimento global. Então, eu trouxe só um trecho aqui. Pergunta então para um pesquisador, o Laerte. O Cerrado do Centro-Oeste cedeu à expansão da soja, da cana e da pecuária. Agora, a nova fronteira de expansão agrícola do país é a região do Cerrado das partes do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, chamado Matopiba. Qual é o impacto ambiental dessa expansão? Então, o professor Laerte falou. O impacto mais visível foi a substituição da cobertura vegetal nativa em um processo que continua ativo.
além do aumento de emissões de gases de efeito estufa, em geral potencializadas por queimadas, há impactos claros no ciclo hidrológico e nos recursos hídricos. A redução, por exemplo, da transferência da água para a atmosfera. Ou seja, o que está acontecendo aqui? Na década de 70, o solo do Cerrado era um solo que não era utilizado para uma grande produção agrícola. Era basicamente para a criação de gado. Bueno, na década de 70, então, conseguiu-se corrigir o pH do Cerrado, do solo do Cerrado. Então, pesquisas foram lá e já levaram Embrapas da vida, precursoras, foram lá e corrigiram o pH do solo do Cerrado. Transformaram, então, um solo infértil de forma geral, infértil para grandes culturas, num solo produtivo. E esse solo produtivo começou a produzir basicamente a commodity da vez. Hoje, a commodity da vez é a cana-de-açúcar. Então, o Brasil inteiro, ele foca basicamente em produzir... Desculpa, cana-de-açúcar não. O Brasil inteiro foca basicamente em produzir soja. Então, como acabei lendo ali na rápida a expansão da soja, cana e tudo mais, não. De novo, vamos voltar então. Na década de 70, começaram a transformar um solo infértil em solo produtivo. Esse solo, que começou a ser produtivo, começaram a produzir sempre a commodity da vez. Hoje, a commodity da vez é a soja. Em todo e qualquer lugar no Brasil, de norte a sul, se planta soja indiscriminadamente. E, claro, então, hoje, já de uma década para trás, nós temos a expansão do Mato-Piba, num primeiro momento, de forma especial, a partir de algodão e milho, mas, obviamente, a soja também vai seguindo. O que nós temos ali? Toda essa região do Cerrado é a região do Planalto Central brasileiro. É a região das grandes nascentes dos rios brasileiros ou das nascentes de grandes tributários dos principais rios brasileiros. No momento que tu retira a vegetação autóctone, ou seja, que tu retira a vegetação natural, qual é a característica da vegetação de cerrado? Para a gente pensar na vegetação de cerrado, tu tem que pensar no clima daquela região. O clima é o tropical. Clima tropical, somente tropical propriamente dito, ou tropical semiúmido ou semisseco e daí por diante, o clima tropical ele tem a característica de ter um inverno extremamente seco, caindo nenhuma ou pouquíssimas gotas d'água, e quanto mais vai se aproximando da primavera, até o próximo outono, aí entra o período de chuvas. É no período de chuvas que o lençol freático é alimentado. E o lençol freático ele é alimentado também com o apoio das raízes que ajudam a umidade a chegar até o lençol freático. Entretanto, ao retirar a vegetação autóctone com raízes extremamente profundas até o lençol freático e colocar outras menos profundas, até porque são menos profundas, porque vão ficar num período curto, não vai dar tempo de crescer até lá embaixo, e são irrigadas por pivôs. No momento que acontece isso aí, de ciclos e maciclos, de tirar vegetação que não tem raízes, que chega lá até o fundo e que ajuda a umidade a chegar até o lençol freático, a água da chuva não está chegando na mesma quantidade no lençol freático. Por isso, então, a professora Laerte traz que há claros impactos no ciclo hidrológico. Beleza? Seguindo aqui, então. Berço das águas do Cerrado tem recursos hídricos pressionado pelo desmatamento. Matéria de agora, março de 2024. E aí, dessa matéria eu te trago aqui, matéria do Senado. Bioma Coração, o Cerrado, aliás. O que mais eu te trago, meu queridão, minha queridona? O Cerrado, ele foi o primeiro bioma brasileiro. Ele é o irmão bivitelino do bioma savana da África. Ou seja, na época em que o Brasil, junto com a América, obviamente, estava colado ao continente africano, na época
da Pangeia, o que acontecia? Esses dois biomas começaram a se desenvolver junto. E aí, claro, a partir da separação das placas tectônicas africana e sul-americana, vamos ter todo o processo da dispersão, vicariância, e vamos ter, então, esses irmãos gêmeos levando suas vidas individual, de forma paralela, mas independente, como qualquer irmão gêmeo acaba levando. Então, o cerrado irmão gêmeo bivitelino da savana, e é o nosso primeiro bioma criado, ou seja, durante muito tempo a gente sempre se preocupou de forma correta, SOS Mata Atlântica, SOS Amazônia e daí por diante. Entretanto, são biomas muito mais recentes que o bioma cerrado. Logo, são biomas que, se tu deixar o meio ambiente, ele se reconstitui de forma mais rápida. Contudo, como o bioma cerrado ele tem milhares e milhares de anos, para sua recomposição, ele vai levar também outros milhares e milhares de anos. Beleza? Seguindo então a matéria aqui. O cerrado localizado na parte central do Brasil tem mais do que uma posição geográfica estratégica. Ele é primordial no bombeio e distribuição de água que dá vida às principais bacias hidrográficas nacionais e sul-americanas. Esse berço das nascentes oferece recursos hídricos para... só deu um branco no horário, para pensei que estivesse me passando aqui no horário. Vamos lá. Esse berço das nascentes oferece recursos hídricos para ao menos 25 milhões de pessoas que vivem na região e outros muitos milhões que são atendidos subsidiariamente. Mas o recorrente aumento do desmatamento, que levou o ecossistema nos últimos anos aos piores percentuais de conversão de vegetação nativa para outros fins, com perda média de 10 mil quilômetros quadrados anuais, coloca todo este potencial hídrico em rota de crise. O artigo da pesquisa, publicado na revista científica Global Change Biology, que qualificou os impactos das extensas transições de uso de solo sobre a evaporação e a temperatura de superfície terrestre, aponta que o cerrado já está com 10% mais seco e 1% mais quente. A comparação com a linha de base histórica da vegetação nativa. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, demonstram, seria a nossa NASA brasileira, demonstram que 2 bilhões de quilômetros quadrados de contagem do bioma, quase 51% convertidos. Entretanto, em fevereiro de 2024, houve a redução de quase 30% do desmatamento na Amazônia, na comparação com o mesmo período em 2023. No Cerrado, houve um aumento de 18,5%, o que é bastante preocupante, segundo o coordenador do bioma, monitoramento da Amazônia e demais biomas do INPE, Cláudio Almeida. Isso mostra que a gente tem muito a avançar, tem muito que conseguir melhorar na questão do controle de desmatamento de áreas do Cerrado, afirma o coordenador do INPE. Então, te trago essa outra matéria, sequência aqui do Senado. Cerrado, 2 milhões de quilômetros quadrados, o Cerrado ocupa quase 1/4 do território brasileiro. Então, toda essa área, bem aqui no meu lado, em laranja, frente ao restante do verde do Brasil, toda essa área em laranja aqui é o Cerrado brasileiro, é oficialmente o Cerrado brasileiro. Então, essa matéria do Cerrado nos diz que esse ecossistema, que domina 1/4 do território nacional, tem apenas 20% da sua área legalmente protegida, percentual muito inferior à Amazônia. Daí te explico... vamos terminar ali, ansiedade pegando. Por exemplo, deixa eu voltar então. Esse ecossistema que domina quase 1/4 do território nacional tem apenas 20% da sua área legalmente protegida,
percentual muito inferior ao da Amazônia, por exemplo, onde não se pode mexer em 80% da área e, ao devastar a vegetação nativa, não há como dissociar o efeito consequente das fontes hídricas. O que acontece aqui, meus queridões e minhas queridonas? Nós temos, além das APPs, nós temos as áreas de reserva legal pelo nosso Código Florestal, tanto de 2012 quanto lá de 64. Pois então, a APP, desculpa, sim, deixa eu voltar. A área de reserva legal, que é diferente de APP, a área de reserva legal do Cerrado é muito inferior à área de reserva legal da Amazônia. Enquanto a área de reserva legal da Amazônia é de 80%, ou seja, isso aí não contando APPs e daí por diante, área de preservação permanente. Então, puxando um pouquinho de direito ambiental aqui, área de preservação permanente, tu não pode tocar, a não ser por calamidade, utilidade pública extrema e daí por diante. Área de reserva legal, tu pode mexer nela desde que seja um manuseio técnico. Daí esse manuseio técnico ele tem toda uma regulamentação de manejo do solo, da área verde, do bioma e daí por diante. Ou seja, enquanto na Amazônia, além das grandes APPs, nós vamos ter 80% de área de reserva legal, podendo ser modificada somente com manejo técnico. Enquanto a gente vai lá para o Cerrado, e além das APPs, vamos ter as áreas de reserva legal, que somente 20% delas é que devem ser preservadas. E olha que, principalmente da troca do Código Florestal de 1964 para o de 2012, que houve todo aquele processo de anistia, de desmatador, enfim, é muito maior a degradação no Cerrado. Mas, enfim, seguindo a matéria aqui, fechei parênteses, da pequena aula de Direito Ambiental e comparação de códigos florestais de 1964 para de 2012, diferença de APP para a área de reserva legal. Seguimos aqui, então. Alguns pesquisadores mostram que já existe redução no volume de água dos rios que saem do Cerrado. Esses rios estão diminuindo sua capacidade contra o desmatamento. Então, começa a impactar seriamente a produção de água, impactar a agricultura, pecuária, abastecimento humano, geração de energia. Tudo isso depende da água do Cerrado, expõe o coordenador do INPE. Ou seja, nós privatizamos a produção de alimentos e socializamos o prejuízo ambiental. Nós privatizamos os recursos ambientais e socializamos os prejuízos, as degradações e tudo mais. É isso aí que acontece com a produção agropecuária no Brasil. Com pequenas porções ao leste da Bolívia e nordeste do Paraguai, no Brasil o bioma esparrama-se no Planalto Central e consegue congregar estados de todas as regiões: Centro-Oeste, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Norte, Tocantins, Roraima. Olha só, me deu um branco. Olha que vergonha. Nossa, olha, eu vou pedir com muita vergonha parar antes de... Não cheguei nem a abrir o celular aqui, ó. Tá aqui não cheguei a abrir a tela. Pará, enclaves do Amazonas, Roraima, Rondônia, Roraima e Amazonas, Nordeste, Bahia, Ceará, Maranhão, Piauí, Sudeste, São Paulo, Minas Gerais e no Sul do Paraná.
O Cerrado tem sua data comemorativa no dia 11 de setembro. E daí encerra a série de biomas publicados pela agência Cerrado. Então, depois dessa vergonha extrema do professor de geografia aqui, seguimos conversando sobre essa questão do bioma Cerrado. Olha só, principais bacias do Brasil. Então, toda essa área que eu estou passando o cursor aqui, Cerrado. Então, bacia do Amazonas, tenho tributários vindo do Cerrado. Bacia do Tocantins, tenho as nascentes no Cerrado. Bacia do Prata, tenho as nascentes no Cerrado. Bacia do São Francisco, tenho nascente no Cerrado. Então, juntamos esse é o arco do desmatamento. O que acontece com o arco do desmatamento? Com a função de plantarmos cada vez mais soja, a criação de gado do Cerrado ele é empurrado para o norte. E como a gente está falando de criação de gado e não de girafa, o gado come pasto e não árvores. Então, com isso aí, a gente tem o desmatamento da Amazônia que a gente viu que vem diminuindo. E, bueno, o que acontece? Se a gente somar o desmatamento da Amazônia, seja pelo arco do desmatamento, seja pelos garimpos ilegais, nós vamos ter a diminuição da potencialidade da Amazônia em mandar umidade aqui para o sul. E o que eu quero te mostrar com isso? A umidade que vem aqui para o sul, ela vem a partir da massa equatorial continental. Uma massa de ar quente e úmida que se forma em cima da Amazônia. Essa massa de ar é ela que manda umidade para a região sul e sudeste do Brasil, que manda a partir do oeste, ou seja, em vez de ser aquela umidade que vem principalmente pela massa tropical atlântica, que vem do mar, esta é uma umidade que vem por dentro do continente e garante a umidade das regiões oeste da região sudeste e região sul do Brasil. O que eu quero te mostrar? Olha esse quadro bem aqui no meu lado. Quadrilátero afortunado, irrigado pelos rios aéreos que são vindos da Amazônia. Então, toda a região que nós vamos ter ali, que pega centro-oeste, sudeste e sul, é a umidade que vem dos rios aéreos da Amazônia. Daí, nisso aí, olha naquele outro mapa aqui. Regiões de árido e semiárido. Olha as latitudes deles. As latitudes nós temos, principalmente considerando que a Terra gira de oeste para leste, nós vamos ter acúmulo de umidade nas regiões lestes dos continentes e falta de umidade nas regiões oestes. Ou seja, era para o oeste do Rio Grande do Sul passar por enormes secas, tal qual quando a gente pensa lá na Austrália. Pena que meu dedo não vai conseguir chegar lá na Austrália, por quê? Bem ali onde tu consegue ver aquela parte do semiárido, eu vou ter uma cadeia de montanhas e 90 e poucos por cento da população australiana vive após aquela cadeia de montanhas. O que acontece nessa cadeia de montanhas? Quando chega o inverno deles, lá eles têm um clima tropical. Quando chega o inverno deles, eles ficam secos. Tá, Deva? E o restante da cadeia de montanhas que tu mostraste em direção ao leste. Aí é realmente deserto do Kalahari. Não, deserto de Auckland. Kalahari é este aqui. O dedo não vai chegar na África. Deserto de Auckland. E aí temos também o semiárido no entorno desse deserto. Entretanto, quando a gente chega na parte tropical da Austrália, que após aquela cadeia de montanhas que nós vamos ter no extremo leste australiano, mesmo assim nós vamos ter na região sul sempre um período de seca. Beleza? Então, a região oeste do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, onde vem grande parte da nossa produção agrícola. E quando a gente pensa do arroz do Rio Grande do Sul vindo também muito daquela área, o que a gente pensa? Pô, quanto mais desmatarem, seja pelo arco de desmatamento, seja pelo garimpo ilegal, mais estão diminuindo a capacidade hídrica da Amazônia. Logo, menos vai vir umidade aqui para o sul, logo vai afetar diretamente na produção do alimento a partir da região sul.
Com a mudança climática, piorou a seca na Amazônia. E agora a gente vai ver com questões específicas de 2024, com função do El Niño e Laninha, que vai mexer diretamente nas relações socioeconômicas, principalmente do norte e do sul do Brasil. Vamos lá. Como a mudança climática piorou a seca na Amazônia? A crise climática tornou 30 vezes mais provável a seca extrema que atingiu a Amazônia de junho a novembro de 2023. Mostra o estudo. Em outubro de 2023, o rio Madeira, na Amazônia, atingiu o menor nível registrado nos últimos 56 anos, deixando milhares de pessoas sem água, prejudicando a atividade econômica e levando à paralisação das operações hidrelétricas Santo Antônio, em Rondônia. A seca ocorreu em meio ao fenômeno climático natural El Niño, que de tempos em tempos aquece as águas do Oceano Pacífico, da região próxima ao Equador, provocando ondas de calor nas regiões tropicais. Mas as mudanças climáticas causadas por atividades humanas, como queimar combustíveis fósseis e desmatar florestas, ajudou e muito a agravar a estiagem na Amazônia. Não só a estiagem na Amazônia, mas como também a sequência e potência dos El Niños e Laninhas. Como assim? Falo eu para os meus alunos do 6º ano do Fundamental, nossa antiga 5ª série. Bom, se bem que eu dou aula para uma gurizada nova também que está querendo entrar na PF, e é capaz de já ter gurizada que não estudou no 1º grau, mas já estudou no Fundamental. Enfim. Vamos lá, então. Falo para a gurizada do 6º ano do Fundamental que, na época deles, eu aprendia que acontecia o El Niño, tempos depois ia acontecer um Laninha, raramente acontecia um na sequência do outro. Bueno, nós estamos já em 3 anos seguidos de Laninha. Ano passado deu El Niño, e a previsão é que este ano tenhamos Laninha novamente. Mais fraco do que dos anos anteriores, ou mais fraco do que estava previsto, mas este ano temos Laninha previsto de novo. Cara, imagina só. Quando eu estava no meu 1º grau, que é o ensino fundamental hoje, ou seja, cara, a gente se vai há 30 e poucos, quase 40 anos atrás, eu aprendia com meus professores no colégio, com minha professora de geografia à época, que o El Niño e Laninha acontecia lá de vez em quando. Nós estamos agora com 5 anos seguidos, sem parar. Então, seguindo aqui. Matéria, Jornal da Unesp. A seca que afetou a Amazônia em 2023 causou a maior queda de níveis dos rios já registrada e está relacionada às mudanças climáticas, mostra o estudo. Intensidades incomuns, que é o que eu acabei de falar no bloco no slide passado, intensidades incomuns dos fenômenos El Niño e Laninha afetou o regime de chuvas da região e resultou também em recordes de temperaturas e fatores como aquecimento do oceano, expansão do desmatamento, que também atribuíram para estiagem dura e prolongada. Pesquisadores alertam para o risco da substituição da floresta tropical por vegetação do tipo de savana, caso a tendência de aquecimento e estiagem se mantenha nas próximas décadas. Eu não vou nem me lembrar disso, não vou nem pensar muito que a floresta amazônica ela passa por um processo de savanização, não de desertificação, porque foi uma briga enorme que eu tive no último concurso da Polícia Civil, se eu não me engano, ou foi da SUSEP. A banca, uma professora de história, sem problema nenhum, entrou numa área de meio ambiente falando que ia desertificar.
E não desertifica. Savaniza. Entretanto, a banca não mudou e, enfim, eu deixei lá argumentos para a gurizada entrar com recurso, mas não foi modificada a questão. O que eu achei um absurdo técnico sem tamanho, mas enfim. Seguindo aqui, então. A situação se agravou, ainda nessa matéria da Unesp, a situação se agravou entre abril e maio de 2023, com a chegada do El Niño. O fenômeno é caracterizado por um aquecimento acima da média das águas do Pacífico na região da linha do Equador. E isso acontece quando ventos sopram de leste para oeste, daí são os ventos chamados alísios. Trago eu aqui para vocês. Isso acontece quando os ventos sopram de leste para oeste, na região tropical, perdem intensidade e não dão conta de empurrar para a direção da Ásia e da Oceania a água que apresenta temperaturas mais elevadas, pois foi aquecida com os raios solares. A água quente permanece parada neste trecho do Pacífico, evaporada e evapora mais e favorece o ressurgimento de chuvas naquela região. Águas aquecidas tendem a ficar nas regiões mais superficiais do oceano por serem mais leves ou menos densas que as mais frias, que acumulam na parte mais profunda. Em situações normais, isto é na ausência do El Niño, os ventos ocorrem de leste para oeste e levam, ou seja, mesmo sentido, leste para oeste, vento alísio, e levam águas quentes superficiais para o Pacífico tropical, das Américas para a Oceania. Esse movimento abre espaço para que as águas frias mais profundas subam e ocupem o seu lugar. Esse afloramento, denominado ressurgência, ocorre usualmente perto da costa equatorial da América do Sul. No Brasil, o El Niño provocou um aumento de chuvas e seca no norte. Desta forma, ao longo de 2023, à medida que o El Niño intensificou, a Amazônia Central e Norte ficou mais seca e quente do que o normal. Com menos chuvas, os níveis de rios tributários provenientes do sul da bacia, que já estavam abaixo da mínima histórica daquela época do ano, tiveram mais dificuldade de se recuperar, explica então o professor Espinosa. Como a gente já passou bastante, aliás, ultrapassamos os nossos 30 minutos, fecho o bloco aqui, volto o bloco que vem, conversando ainda sobre El Niño, Laninha e todas as tragédias que tivemos 2023, 2024. Até daqui um pouquinho.